quem quer saber mais sobre o estado do Espírito Santo, Hoje vamos conhecer a história dos colonizadores e a cultura do seu povo. Seja bem-vindo ao Circulando. A cultura do Espírito Santo, especialmente nas cidades de Vila Velha e Vitória, é muito rica e diversificada. A região é conhecida pela sua culinária tradicional, que inclui pratos como moqueca capixaba, torta capixaba, que já mencionamos no terceiro episódio do Circulando em Terras Capixabas. E no episódio de hoje, vamos falar sobre os colonizadores que desempenharam um papel importante na cultura local. A arquitetura colonial também é uma característica marcante da região, com igrejas e casarões históricos que remontam aos tempos da colonização portuguesa. Além disso, a região é conhecida por suas belas praias e paisagens naturais, que atraem turistas de todo o Brasil. A religiosidade também é um aspecto importante da cultura capixaba, com festas e celebrações religiosas que fazem parte do calendário local. A cultura do Espírito Santo é marcada pela influência de diferentes povos e culturas, o que contribui para a sua diversidade e riqueza. O Espírito Santo é uma economia bem diversificada. Nós temos tanto a questão da mineração, e a questão portuária muito forte, Porto de Vitória. Na região da Grande Vitória tem um complexo portuário muito grande, com grandes empresas exportadoras, sendo o minério de ferro, o principal produto exportado do nosso estado. Mas de norte a sul a gente tem uma economia diversificada, agricultura muito forte, atividade pesqueira, uma atividade também que tem desenvolve e traz uma riqueza muito grande para as múltiplas cidades do Espírito Santo. O café, que desde o século XIX é uma produção que também tem um destaque nacional. O café capixaba é um café conhecido nacionalmente, reconhecido em muitos lugares. Então a economia capixaba ela é diversa. A história capixaba é uma história diversa. Nosso estado é pouco conhecido nacionalmente, nem sempre as pessoas falam do Espírito Santo ou lembram do Espírito Santo na questão turística, na questão até de peregrinação religiosa e outros aspectos, mas é um estado que tem uma cultura muito bonita, que tem uma diversidade muito bonita a ser apresentada. A capixaba é bem conhecida. Nós temos a moqueca, nós temos a torta capixaba, que são pratos típicos do nosso estado. A torta capixaba para a Semana Santa é quase uma tradição do capixaba, sendo ele católico ou não. Durante a Semana Santa é meio que obrigatório você comer esse prato típico. Feito na panela de barro, que a panela de barro também é uma tradição nossa, feita lá na Ilha das Caieiras, na região de Goiabeiras, mas a gente tem de norte a sul do estado a produção de panelas, a gente tem de norte a sul do estado essa gastronomia através do peixe, na região litorânea, e no interior nós temos outros pratos, nós vamos ter outros tipos de cultura, outro tipo de gastronomia. Tivemos, além da região litorânea, que a gente vai receber um tipo de colonização. No interior, a gente vai ter a questão da imigração europeia, que é muito forte aqui também no estado. Então, a gente tem outros pratos e outras culturas diferentes. Então, é um local muito diverso, muito diversificado, com muita coisa boa para a gente ver, para a gente comer, para a gente experimentar. quem quer saber mais sobre o estado do Espírito Santo, bem próximo ao Convento da Penha, tem a Casa da Memória, um museu cheio de história que carrega a herança cultural da região. A Casa da Memória é um espaço cultural localizado em Vila Velha, no Espírito Santo, dedicada à preservação e divulgação da memória e da história da região. O museu foi inaugurado em 2008 e está instalado em um casarão colonial do século XIX, conhecido como Casa da Cultura. O Museu da Casa da Memória foi construído em 1997 e ocupa uma casa construída em 1893. A antiga residência foi restaurada pelo Departamento de Cultura do Estado através da iniciativa de voluntários e moradores.
No interior da Casa da Memória, os visitantes podem encontrar exposições permanentes e temporárias que retratam a história, a cultura e as tradições do Espírito Santo. O acervo do museu inclui objetos, fotografias, documentos e artefatos que ajudam a contar a história da região desde a época da colonização até os dias atuais. Além das exposições, a Casa da Memória também promove atividades educativas, palestras, cursos e oficinas com o objetivo de estimular o interesse pela história e pela cultura local. O espaço é importante para a preservação da identidade capixaba e para o fortalecimento do sentimento de pertença à região. Vasco Fernandes Coutinho foi um fidalgo português que desempenhou um papel importante na colonização do Brasil, especialmente na região que hoje corresponde ao estado do Espírito Santo. Ele foi o primeiro donatário da capitania do Espírito Santo, concedida a ele por Dom João III de Portugal em 1534, onde fundou a primeira vila do estado, a Vila Nova do Espírito Santo. Durante o período em que esteve à frente da capitania, Vasco Coutinho enfrentou diversos desafios, como conflitos com os índios nativos e com outros colonos portugueses. Apesar das dificuldades, ele foi responsável por iniciar o processo de colonização da região e pela construção de fortificações e infraestruturas que contribuíram para o desenvolvimento do Espírito Santo. Vasco Coutinho faleceu em 1561, deixando um legado importante na história da colonização do Brasil e na formação do Estado do Espírito Santo. Ele é considerado um dos primeiros personagens da história capixaba e é homenageado em diversas obras e monumentos na região. Vasco Coutinho chegou ao Brasil em 1535, acompanhado de sua esposa, Dona Luísa Grimaldi. Ele estabeleceu a sede da capitania do Espírito Santo em Vila Velha. Interessante a história dela, vale a pena dar uma olhada. E graças a ela, o Espírito Santo nunca cresceu tanto. Entende? O Cavendish, quando invadiu aqui com os corsários, porque antigamente tinha os piratas e os corsarianos, né? Os piratas roubavam e enriqueciam para eles, e os corsarianos para o rei. No caso do Cavendish, inglês, para o rei da Inglaterra. Quando ele esteve aqui, além de construírem duas fortificações, os fortes São Maurício e o forte São Tinácio, defronte que não existe mais, defronte do Palácio Anchieta, eles tiveram um tempo e fizeram uma grande armadilha. Encheram aquele Morro do Romão, que vinha até embaixo, né, ali do Forte São João, aquele morro atrás de pedras. Então, quando ele chegou, e aquilo ali era uma laje de pedra, e cheio de quê? De limo, do Canela Verde, né? Que é a história do Canela Verde que a gente sabe, é cheio de limo. Então, os ingleses começaram a escorregar, eles colocaram as pedras rolando, e os índios, né, arqueando mais a nossa bateria. Foi assim que o Cavendish foi expulso daqui, e também pela ação que eles agradecem a São Maurício, porque toda vez que tinha invasão, eles clamavam São Maurício. Dona Luísa Grimaldi foi uma figura importante na história do Espírito Santo, especialmente durante o período colonial. Ela era descendente da família Grimaldi, nobre italiana, e casou-se com Vasco Coutinho, um dos primeiros donatários da capitania do Espírito Santo. Dona Luísa teve um papel significativo na administração da capitania e foi uma das responsáveis pela colonização e desenvolvimento da região. Além disso, Dona Luísa Grimaldi é conhecida por ter fundado o convento de Nossa Senhora do Monte Carmelo, em Vitória, que é um dos mais antigos conventos do Brasil. Ela também contribuiu para a construção da Igreja de São Tiago, em Vitória, e foi uma das figuras femininas mais influentes da época no Espírito Santo. Como que foi a catequização dessas pessoas aqui em Vila Velha, aqui em Vitória? Antigamente, a catequese, né, era uma catequese toda em latim, né, e onde os jesuítas, começou com os jesuítas, né, tanto é que o prefeito do palácio, tá, segundo a encíclica do Papa Gregório, veio ajudar aos jesuítas na catequese aqui em Vila Velha. Entende? Ele, como franciscano, veio ajudar os jesuítas. E havia uma interligação muito grande entre jesuítas e franciscanos.
Entende? Então, a catequese era como hoje, né? Só que em latim, e era feita mais em praças, que quase não tinha residências, ou a escola, né? Quando o Afonso Braz fez o colégio, né? Que primeiro chamou Colégio dos Meninos, depois Colégio São Tiago, né? Fazia lá dentro, né? E você vê que era um número muito reduzido de pessoas. Muito interessante que a gente está escrevendo sobre São Maurício. E uma coisa interessante que poucos sabem ou não tiveram oportunidade de conhecer, ouvir falar, né? São Maurício foi o primeiro padroeiro da Vila de Vitória e da Vila Velha do Espírito Santo. Foi mandado a cabeça dele em 1552, recebida pelo então Afonso Braz, que veio construir o Colégio São Tiago e construiu a Capela de São Maurício. Depois vieram as 11.000 virgens também. Uma coisa curiosa é que Anchieta foi sepultado ao lado do altar de São Maurício devido à importância que ele tinha. E, por falar em Anchieta, uma coisa também muito interessante que poucas pessoas sabem. O capitão Miguel Azeredo, ele retornou a Portugal e foi para Évora, onde a Luísa Grinalda estava. E o mais interessante disso tudo, segundo Serafim Leite, né, que foi o maior estudioso de jesuítas, os 3 filhos do Miguel Azeredo, a Carolina, o João e a Cândida, foram freiras. O filho entrou para o seminário jesuíta. E as 2 filhas, o convento de Évora, onde estava a Luísa Grinalda. Então, são curiosidades que a gente vê só no rodapé do livro. Mas estamos aí, eu pertenço ao Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, com muita honra. Agora vamos conhecer o Museu Solar Monjardim, localizado no bairro de Santa Cecília, na capital. O solar do século XVIII é considerado como a mais antiga construção rural particular do período colonial capixaba, tendo sido sede da fazenda Jucutuquara, construído em 1780, foi o primeiro edifício a ser tombado em nível federal no estado do Espírito Santo no ano de 1940. A propriedade produzia cana-de-açúcar e algodão. Tinha também gado e serviram de pouso a diversos viajantes. Nomes ilustres já passaram por aqui, como o cientista e naturalista francês Auguste Saint-Hilaire, que teve uma grande contribuição para o conhecimento da flora brasileira, e o senador Nicolau de Campos Vergueiro. A exposição conta com móveis, arte sacra, vestimentas, objetos litúrgicos, imagens, objetos de decoração, cédulas, moedas e medalhas, instrumentos musicais, documentos, pinturas, utensílios domésticos e fotografias. Agora vamos passear no Museu Homero Macena. Fica localizado na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. O museu é dedicado ao artista plástico Homero Macena, um dos mais importantes pintores capixabas, conhecido por suas obras que retratam a cultura e a paisagem do estado. O Museu Homero Macena abriga uma coleção de obras do artista, incluindo pinturas, desenhos e gravuras, além de exposições temporais de artistas contemporâneos. O espaço é importante para a preservação e divulgação da arte capixaba e para o estímulo à produção artística local. Além disso, o museu promove atividades educativas e culturais,
como oficinas, palestras e visitas guiadas, contribuindo para a formação de público e o acesso à arte e à cultura da região. Agora vamos circular na Capela Nossa Senhora do Rosário, localizada na Prainha, em Vila Velha, Espírito Santo. É um importante patrimônio histórico e cultural da região. A capela foi construída no século XVI e é considerada uma das mais antigas do estado. A relevância da Capela Nossa Senhora do Rosário está relacionada à sua história e é importante como marco na colonização portuguesa no Espírito Santo. Ela é um exemplo da arquitetura religiosa colonial e seu estilo arquitetônico é característico da época. Além disso, a capela tem uma forte ligação com a comunidade local, que realiza festas e celebrações religiosas em honra a Nossa Senhora do Rosário. Essas festividades fazem parte da tradição cultural e religiosa da região e atraem fiéis e visitantes de diversas partes. A Capela Nossa Senhora do Rosário é, portanto, um importante ponto de referência histórica, cultural e religiosa na Prainha e na cidade de Vila Velha, contribuindo para a preservação da memória local e para a valorização do patrimônio histórico da região. A Prainha é uma praia localizada na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, Brasil. Ela é considerada por sua beleza natural, com águas claras e calmas, cercada por morros e vegetação nativa. A prainha é bastante frequentada por moradores locais e turistas, especialmente durante o verão. Além de ser um local de lazer e descanso, a prainha também possui relevância histórica e cultural. Ela é considerada um dos primeiros pontos de colonização do Espírito Santo, com vestígios de construções antigas e um forte que remonta no período colonial. A prainha também é um importante ponto de pesca e prática de esportes náuticos, como o surf e o stand-up. Sua paisagem é única e seu ambiente tranquilo atrai visitantes em busca de contato com a natureza e momentos de relaxamento. Por sua relevância histórica, cultural e natural, a prainha é considerada um dos principais pontos turísticos de Vila Velha e do Espírito Santo, contribuindo para a economia local e para a promoção do turismo na região. Olha, a cultura do Espírito Santo é muito emocionante, né? É cultura, é geração de renda, são pessoas simples, mas que, assim, com garra, né? Com força, com determinação, elas conseguem permanecer ali fiéis à dedicação, né? É uma cultura. Eu fiquei encantada pela essa visita, esses dias de estar aqui. Né, o calor também, né, as pessoas aqui têm um calor humano, mas também tem um calor do sol. Mas fiz uma experiência linda, experiência de estar com pessoas, de ver que as pessoas são simples, acolhedoras, pessoas que falam muito sobre a família, pessoas que são família, pessoas que... É como uma canção nova, família é canção nova, né? Onde a gente está, geração de vida, geração de economia, geração... E posso dizer assim, Espírito Santo é uma gratidão assim, gigantesca, porque são famílias, são vidas que aqui reside e que persiste a cultura e que leva o povo a querer ainda mais e divulgar ainda mais a fé e o trabalho. O nosso passeio chegou ao final. Quero agradecer a você que nos acompanhou nessa viagem pelo Espírito Santo e a todo o povo capixaba pela acolhida. Dá o play, pra mim. Iniciar.
Não foi. Quando aparecer pausa, aí vai. Ok. Passagem 8. O mais interessante é que elas mantêm uma técnica centenária, feita há 4 séculos. As paneleiras dispõem e tornam fogo... Ixi, foi muito rápido. Então, passagem 9. Para quem quer saber... Desculpa, passagem 9. Para quem quer saber sobre o estado do Espírito Santo, bem próximo ao Convento da Penha, tem a casa do... Desculpa, foi erro meu. Passagem 11. Ai, isso mesmo. Aqui em Vitória. E eu tô aqui com a Ironildes, ela que vai...